Então, como que você vai montar e criar o seu próprio diário alimentar? Então, aqui como nessa folha, você vai colocar a data, né, e até o dia da semana que você está anotando esse seu diário alimentar e separar em 4 colunas principais. Então, na primeira coluna, você vai marcar o nome da refeição, se foi um almoço, se foi um lanche da manhã, se foi um lanche da tarde, se foi o jantar, se foi o café da manhã. Você vai descrever um dia inteirinho. Então, da hora que você acordou até a hora que você foi dormir, quais refeições que você fez e quais os horários. É muito importante essa informação, quais os horários que você realizou essas refeições. Na coluna dos alimentos, você vai descrever com os maiores detalhes possíveis quais alimentos que você consumiu, né, que estavam no seu prato. Aqui eu dei um exemplo de arroz, feijão, o bife e a salada. A salada você ainda pode explorar ainda mais. Se foi alface, se foi rúcula, se foi uma cenoura ralada, se foi tomate. Então coloque em detalhes o que tinha no seu prato, né? Como se você estivesse contando para uma pessoa como é que foi a sua alimentação naquele dia. Então coloque os alimentos, até como foi a forma de preparação deles. Se foi refogado, se foi cozido, se você fez assado no forno. Isso ajuda muito a avaliar a qualidade da sua alimentação. Na terceira coluna, você vai procurar fazer da melhor forma possível. Isso sempre um profissional nutricionista vai te orientar, né, para você escrever ali as medidas caseiras, então as quantidades que você consumiu de cada um desses alimentos do seu dia alimentar. Então, por exemplo, do arroz, às vezes uma colher de servir de arroz que você consumiu, o feijão foi uma concha, o bife foi uma unidade de bife, a salada foram 4 folhas, né? Então, por exemplo, se foi alface que tinha na sua salada, quantas folhas de alface que tinham ali? Né? Mais ou menos 4 folhas, só para ter uma ideia do quanto que você consumiu. Tá? É importante ter um profissional te orientando, mas aqui nas medidas, mais ou menos, qual a quantidade que você colocou no seu prato. Se foi um café da manhã, se você tomou leite, tomou café, foi xícara, foi copo, se você consumiu pão, que pão que foi? Foi um pão francês? Foi um pão de forma? Tem que ser o mais detalhado possível para que você tenha ideia e possa ser melhor avaliado. E uma coluna que eu gosto muito de incluir aqui no diário alimentar é como que você se sentiu naquela hora da refeição. Porque muitas vezes a gente não está no momento presente na hora da alimentação e nós comemos as nossas emoções, vamos pensar assim. Então, se você está ansiosa, preocupada, você tem que entender o que estava acontecendo naquele momento, o porquê da sua ansiedade,
Porque você tá ali na refeição e às vezes procura descontar, né, todas as emoções na comida. Isso é super prejudicial e acaba te levando ao ganho de peso, acaba te levando a comer mais. Então, naquele horário, né, daquela refeição aqui, por exemplo, do almoço, o que você sentiu naquele momento, além da fome? Como é que você estava se sentindo nesse momento? Aqui eu coloquei um exemplo. Ah, estava preocupada e ansiosa porque eu estava com várias coisas do trabalho que estavam atrasadas, né? Então, sempre em cada refeição, nos horários, detalha sempre muito bem os alimentos, né? Então pensa ali que o diário é seu, que você vai anotar e vai ver como é a sua alimentação na realidade. E colocar também o que você está sentindo no momento que você está fazendo as refeições. Se você comer um doce, anota o doce aqui no diário alimentar e como você se sentiu naquele momento que você estava consumindo o doce. Que isso ajuda você ter mais consciência, entender ali os gatilhos que te levam a comer e às vezes prevenir que você coma de uma forma exagerada e previna também o ganho de peso. Então vamos supor que você marcou a data que é uma segunda-feira. Você vai marcar tudo o que você consumiu, as refeições, os horários, desde a hora que você acordou até o horário que você foi dormir, detalhadamente todos os alimentos, mais ou menos um pouco as quantidades para você ter uma ideia do quanto você consumiu e o sentimento que você estava sentindo naquele momento, né? Pelo menos o sentimento que mais aparecem naquele momento. Geralmente ansiedade, estresse, preocupação são os mais comuns. E você pode marcar, às vezes, um diário alimentar de um dia só, então avaliar a sua alimentação do dia anterior. Geralmente, se você escreveu o seu diário alimentar numa terça, você avalia como foi a sua alimentação na segunda-feira. Ou se você preferir avaliar 3 dias de alimentação não consecutivas, ou seja, não seguidos, segunda, terça e quarta, você pode escolher segunda, quarta e um sábado, por exemplo, para avaliar melhor a sua alimentação, porque aí você tem mais dados, né, mais informações. E também avaliar um fim de semana é super importante, porque no final de semana a gente tende a sair um pouco mais da rotina. Então, consumir alimentos que às vezes não estão previstos, se você teve um evento, um aniversário, você vai consumir outros alimentos que não estão no seu dia a dia. E também é muito bacana você entender como é a sua alimentação no fim de semana para você criar ali formas de você voltar para o seu plano alimentar com mais facilidade, criar planos de ação para você melhorar ainda mais a sua alimentação. E eu quero ver você colocando em prática o seu diário alimentar, tá? E melhorando ainda mais a sua alimentação. Lembrando sempre que isso é um processo contínuo. O primeiro passo para você fazer isso é você ter consciência e entender melhor como é o seu hábito alimentar.